Bem-vindos à live de hoje. E hoje é um assunto muito legal que normalmente o pessoal procura bastante informação na internet, que é imigração no Canadá. Enquanto o pessoal vai chegando e a gente vai esperando o Lucas, eu vou apresentar um pouco ele. O Lucas vai ser nosso convidado de hoje. Ele que já mora no Canadá tem uns 8, 10 anos. Enfim, ele vai se apresentar melhor do que eu. E ele é agente da imigração, é um agente registrado pela imigração para poder fazer esses processos sobre como imigrar no Canadá. A gente sabe que hoje na internet tem várias coisas dizendo que pode fazer tal coisa, não pode fazer tal coisa. Então hoje a gente vai desmentir várias coisas e vai dar uma orientação mais técnica, o que se realmente pode fazer para imigrar. Vou dar um ok aqui com e vamos pedir para ele participar aqui. Cadê ele? Convidado. Aí, E Lucas. aí, Guilherme, como é que tá as coisas? Aqui tudo certo. Inverninho aqui do Rio Grande do Sul. E tu, verãozinho? Aqui tá um calor também, tava 40 graus aí no início da semana, não dá para reclamar não. Não dá para reclamar. A galera que não que tá começando a pesquisar Canadá, não se apavora, porque Canadá não é só inverno também, né? O verão do Canadá é bem aproveitado, né? Realmente aqui tem as 4 estações bem definidas, né? Então, muita gente acha que é só frio, é só neve, mas não, a gente tem verão. Mas o verão não é tão comprido assim, não. Inicia aí em junho, começa a esquentar e vai até agosto por aí, Ah, quando a temperatura começa a baixar de novo. é o suficiente para descongelar as canelas. É, mais ou menos isso, né? Então, para quem não conhece o Lucas, eu vou pedir uma apresentação, porque eu acho muito importante o Lucas contar a história dele e como ele chegou a esse ponto de ser expert em imigração no Canadá. E depois eu já tenho planejado umas perguntas legais, mas eu convido todo mundo que está aqui vendo, aqui só botando a bandeirinha. Eu já vi que a Gabi e o Vini que estão planejando e também já estão online. Manda as perguntas para nós, que esse é o momento de responder. Então, Lucas, fala um pouco da tua história, como tu chegou no Canadá e como tu fez para ter a tua residência no Canadá, né? Então tudo começou lá em 2010, né? Eu conheço a estudar no exterior aí desde 2008, quando eu fui para a Irlanda em 2009, e eu fui pela estudar no exterior. Então, eu já desde o início eu sempre tive em contato com a agência e sempre querendo morar fora do país, né? Então, o Brasil é um ótimo país para se morar, mas realmente não era aquilo que eu queria para mim, né? Então, quando eu voltei da Irlanda em 2010, eu já voltei querendo ir embora para o Canadá ou para algum outro país. E no fim eu fiquei em contato com a agência e a agência me recomendou vir para Toronto para estudar inglês e tal, que na época eu podia estudar inglês e trabalhar. No Canadá, hoje em dia não pode mais, né? Mas naquela época eu podia estudar inglês, trabalhar, isso lá em 2013. E eu vim junto com a minha esposa e a gente acabou renovando o visto, ficando aqui um pouco mais. Ela fez faculdade e com isso a gente conseguiu aplicar para residência, isso lá em 2016. E na época eu acabei fazendo todo o processo sozinho. Eu não era consultor de imigração ainda, mas eu pesquisei toda a questão de legislação, aplicação, fiz o processo provincial e depois o processo federal, tudo por conta. E eu comecei a trabalhar com estudante internacional na época, quando eu virei residente permanente. Trabalhava numa escola de idiomas aqui em Halifax e a Estudar era parceira nossa, aí, mandando bastante estudante para Halifax. Acho que eu recebi um monte de Uma estudante lá penca. da Estudar, né? Então a gente manteve essa parceria e na época eu vi que realmente eu podia ajudar as pessoas a se estabelecer aqui no país. Só que aqui no Canadá é uma ofensa muito séria quando você lida com imigração e você não é licenciado, você pode ir para a cadeia. Aqui o negócio é sério. Então, por exemplo, lá na escola tinha muito estudante que vinha, eu quero estender o visto, eu quero imigrar, como é que eu faço? A minha resposta era sempre padrão, né? Você tem que falar com um advogado ou com um consultor licenciado, porque eu não quero ir para prisão, não quero pagar multa, porque eu vou falar uma coisa errada e você depois vai dizer que fui eu que fiz, né? Que falei. Então, eu busquei como obter a licença e eu fiz um programa de em torno de um ano de especialização, é uma pós aqui que a gente faz uma especialização.
Depois dessa pós eu fiz um teste, que é tipo um teste da OAB aí para passar. Então, na verdade, um consultor, ele é basicamente quase que um advogado de imigração, mas a única diferença é que eu não posso, por exemplo, se você quiser levar o seu processo que foi negado para a corte, digamos assim, né? Eu não posso representar um cliente perante a corte aqui, mas eu posso fazer representação de todos os processos, desde visto de estudos, trabalho, turismo, imigração e cidadania. Então, a grande vantagem é que eu consigo falar português, consigo traduzir a legislação para o pessoal. Então, esse é o valor que é diferenciado. Então, por exemplo, no Brasil, muita gente fala, tem, né, o despachante eu consigo um preço muito mais acessível, é muito mais fácil. Bom, mas aí você não está tendo a mesma Esse experiência que eu cuidado. posso, né, fornecer. Por exemplo, eu posso ver um plano para você dos próximos 5 anos, né? Você vem aqui estudar, talvez você encaixe com esse programa de imigração, que são esses pré-requisitos. Então, a gente consegue fazer um planejamento muito mais especializado, né? Então, cada profissional oferece um serviço diferente, então o meu é muito mais voltado para essa parte de você quer vir estudar, você quer vir imigrar, quais são as opções? Então é tudo uma análise muito mais voltada para o perfil da pessoa, né? Então é um serviço que eu presto para o pessoal do Brasil, esteja morando aí no Brasil ou aqui no Canadá também, quando você vier precisar estender um visto, aplicar para imigração, ou até um processo de cidadania aí depois que você vira canadense. Então, basicamente seria isso em 5 minutos. 5 minutos. É É. força, experiência, hein? Eu até estava comentando com o Lucas hoje de tarde, quando a gente estava conversando sobre a live, e até decidi a primeira pergunta, e eu ia encaixar esse tema, tu falando que tu tem experiência, que tu estudou, fez uma pós-graduação na área, mas daí sempre tem aquele rapaz que diz, bah, mas eu vi na internet que não é assim, né? Então, a minha primeira pergunta vai pegar esse gancho ali, uh, em termos rápidos, enquanto o pessoal está aquecendo na live, ainda está meio tímido para mandar pergunta. Qual foi a maior bobagem que tu já leu na internet sobre imigração no Canadá, Lucas? Olha, eu acho que a maior bobagem, até faz um tempinho que eu não vejo essas notícias, mas a maior bobagem, a mais comum é Canadá está buscando brasileiros. Quebec, eu não trabalho com Quebec, mas eu entendo como é que funciona a legislação da imigração aqui. Então tem muito, o Canadá está buscando brasileiros, Quebec está buscando brasileiros. Isso aí dá vontade até de rir, porque o Canadá, por exemplo, ele não seleciona nacionalidade, né? Nacionalidade não interfere em nada na imigração. Muita gente pergunta, eu tenho passaporte italiano, passaporte português, ajuda para imigrar? Bom, para imigrar não faz diferença alguma, porque você pode ser indiano, brasileiro, não faz diferença para eles. Você pode ter vantagem, talvez, de vir aqui e trabalhar, que daí existem programas específicos que você pode aplicar para um visto de trabalho. Mas, basicamente, quando eu escuto assim, o Canadá quer brasileiros, bom, o Canadá quer pessoas qualificadas, né? Então, por exemplo, se a pessoa tem um bom domínio do idioma, se a pessoa tem um bom background de educação, se tem um bacharel, uma pós, um mestrado, um PhD, você já veio aqui para o Canadá, você trabalha no Canadá, então, cara, você pode ser chinês, indiano, italiano, brasileiro, não faz diferença alguma. Então, quando eu vejo essas notícias, Canadá quer brasileiro, é mais para clickbait, para você acessar o Gerar site lead. deles, porque chega a dar vontade de rir, né? E que tu me diz do pessoal que quer ir a todo custo e fala, eu vou ir como turista, depois eu resolvo lá. É seguro? Não, eu não recomendo. Muita gente diz assim, eu vou vir como turista e depois a gente vê como é que fica. Geralmente o que acontece é, você chega aqui, você vai gastar uma grana feia para se estabelecer. Às vezes a pessoa não tem um domínio do idioma, acha que vai conseguir um emprego logo de cara. Né? Não quero dizer que não existe, né? Muita gente vai dizer, eu vi no YouTube que alguém conseguiu. Bom, quem faz vídeo no YouTube é que conseguiu, né? Então, dessa uma pessoa, tem outras 100, 200, 500 pessoas que fizeram exatamente a mesma coisa e não deu nada, né? Ninguém vai gravar um vídeo e dizer, bom, realmente eu fiz uma decisão errada, vim para cá como turista sem planejar. Então, um dos serviços que eu presto é realmente essa análise,
para você ter um bom planejamento, né? Imigração, visto, é tudo planejamento. Se você não se planejar, vai dar um problema em alguma hora, porque vai chegar no momento que você vai, talvez vir aqui como turista, aí você vai querer aplicar para uma imigração, aí você descobre que precisa de prova de fundos, né? Aí você, pô, gastei Uhum. todo o dinheiro para vir para cá. Ah, bom, isso aí você devia saber antes de embarcar no avião, né? Isso. Então, realmente vir com essa ideia de vir e ver se eu consigo alguma coisa é muito arriscado. Eu não recomendo para os meus clientes, não. É melhor fazer um planejamento bem detalhado. É, pra saber onde é que vai vir o valor gasto, né? Mas Uhum. eu também sempre digo, a gente é coerente em dizer, um processo de imigração não é algo barato. A gente sabe que é difícil ganhar dinheiro no Brasil, né? Uhum. Mas para te migrar para o Canadá, tu tem que investir, até porque o curso, uma faculdade em si, às vezes a gente recomenda vocacionais, às vezes a gente recomenda cursos em colleges, ele vai partir de uns US$ 7.000 semestre. Então é caro, por isso mais um motivo para pensar bastante antes de fazer qualquer coisa, né? Para explanar, acho, Lucas, rápido, porque depois eu quero aprofundar umas questões específicas, que até está no flyer da live. Quais Uhum. são, onde é que o estudante, o pessoa que vai para o Canadá, consegue mais pontuação para uma imigração? Sabe me dizer assim, os pontos, onde é que ele consegue mais, se é curso de inglês, se é casado, se é francês? Uhum. Então, por exemplo, existem mais de 80 programas diferentes de imigração, né? E o programa principal do Canadá se chama Express Entry, que é o programa federal, é tipo o rei dos programas aqui. Então, esse programa ele é voltado mesmo para quem é altamente qualificado. Quanto mais novo, maior educação, maior fluência, mais pontos você ganha. Eu sou bem sincero com o meu cliente para dizer, ó, rapaz, para você conseguir migrar do Brasil pelo Express Entry, chances são muito baixas, né? Porque, infelizmente, o Brasil a gente tem a desvantagem do idioma e a desvantagem, por exemplo, da cultura, que é diferente, por exemplo, no Reino Unido, nos Estados Unidos, onde a pessoa com 22, 23 anos, você já se forma, já tem um mestrado, né? Então, é muito comum, por exemplo, eu já fiz consultas aqui com pessoas de 23 anos querendo emigrar para o Canadá, porque a pessoa já tem um mestrado. A gente não tem a mesma cultura no Brasil. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você não tem tempo para ficar estudando inglês, né? Então, realmente, as opções que você pode ter para aumentar as suas chances é, se você não fala inglês, ou você está iniciando, ou você precisa fazer um brush-up ali do seu idioma, vem fazer um curso de idiomas, né? Nem que seja, eu tenho só 4 semanas. Pô, 4 semanas fazendo uma imersão de verdade, talvez É escolhe muito. uma cidade, que nem, por exemplo, Halifax, ou uma outra cidade um pouco menor, onde não tem tanto brasileiro, tenta fazer uma imersão de verdade. A grande maioria dos cursos de inglês aqui eles oferecem a opção de você fazer o IELTS, que é uma prova da imigração. Então, por exemplo, se você tem a opção de vir aqui fazer um curso de inglês, já faz a prova do IELTS, você já consegue adiantar essa parte. Mas realmente a melhor opção através do estudo seria realmente se você pudesse vir aqui fazer uma faculdade ou universidade pública, porque você ganha o benefício de poder estudar e trabalhar, e esse não é um benefício que você ganha com o inglês. Então é diferente aí da Austrália, da Irlanda, que você pode trabalhar, acho, né? Trabalhar e estudar. Sim, pode. Aqui você não pode trabalhar e estudar com inglês. Então, por isso que você vê muita gente vindo para cá fazer o que eles chamam de college, que é uma faculdade, né? Porque você tem o benefício, por exemplo, se a esposa vai estudar, o marido trabalha tempo integral, as crianças vão para a escola de graça, né? E daí, por exemplo, se você faz um programa de 2 anos, você ganha mais 3 anos de visto de trabalho depois. Então, a gente tem um planejamento aí de 5 anos que a gente pode trabalhar para encaixar num programa de imigração, porque, para ser bem sincero, o que o Canadá está fazendo? Ele está tentando reter todo mundo que está aqui no Canadá para aplicar para residência. Então, se você estiver aqui e você consegue o visto de trabalho, meio caminho andado já para conseguir migrar, porque é isso que o Canadá quer. Como a gente está juntando tu que é da gente da imigração
e nós aqui que trabalhamos diretamente com os colleges, eu queria escutar de ti por que que o estudo é tão importante para a imigração. Não sei se tu tem como nos dizer com a cabeça da imigração, do governo canadense, por que que eles querem que as pessoas vão para lá e estejam vinculadas com o estudo. Sabe me dizer isso? Uhum. Então, realmente, o sistema não é perfeito, né? Então, esse é um detalhe que até existe uma discussão aqui na questão. A imigração está sempre evoluindo, né? Ela está sempre criando programas novos. E um dos problemas, digamos assim, é que o formato que a imigração do Canadá tá hoje, por exemplo, os programas disponíveis, beneficia quem? Beneficia aquele perfil que eu comentei de quem tem o inglês como a primeira língua, que se formou com 25 anos, já tem um mestrado, um doutorado, ou seja, é uma coisa meio utópica que no Brasil não funciona, né? Então, como é que a gente consegue sair desse paradigma para conseguir encaixar num desses processos é realmente vir aqui e conseguir essa experiência de trabalho canadense. Existem duas maneiras de você conseguir vir aqui, brasileiro, né? Quem é brasileiro, para conseguir vir trabalhar no Canadá. Um seria, por exemplo, você trabalha com TI, que é uma área que eu recomendo. Se você trabalha com TI, você realmente tem chances de vir para o Canadá com visto de trabalho, porque as empresas do Canadá contratam um brasileiro da área de TI. Então, se você trabalha com TI, você tem experiência numa área altamente qualificada, você fala inglês, se você aplicar para vagas, talvez você consiga uma chance de vir para o Canadá e trabalhar. Então, se você vem para o Canadá trabalhar para uma empresa específica, isso vai contar pontos para o seu processo de imigração. Infelizmente, eu diria que em torno de 80% do pessoal no Brasil não vai conseguir oferta de trabalho. Muita gente diz, Lucas, eu não consigo oferta de trabalho, é difícil. Não vai conseguir, não adianta. Não tem o que fazer. Por exemplo, se você trabalha com assistente administrativo, você não vai conseguir uma vaga de trabalho do Brasil, não adianta. Né? Assistente administrativo aqui, você bota uma vaga aqui e vai ter 30, 40 currículos para escolher. Não tem por que eu trazer alguém de fora, passar por um processo super complicado, caro, para a empresa para trazer alguém para trabalhar atendendo telefone. E aí a pessoa diz, eu não falo inglês. Bom, aí também complica, né? Então, realmente, qual que é a tua outra oportunidade se você não consegue vir através de um visto de trabalho? Você vai ter que vir estudar, vai ter que fazer um investimento, porque daí você vai ter o acesso ao visto de trabalho. Então, por isso que é muito importante, talvez, a pessoa fazer um casado, que eles falam, né? Você vem fazer o inglês, você avança no inglês e já aproveita e junta com uma faculdade, uma universidade. Ou se o seu inglês é muito bom, você já tem um nível mais avançado, você já vai direto para o college, para a universidade, porque daí você tem o benefício de trabalhar, estudar. Então, basicamente, o sistema ele não é muito acessível, digamos assim, para o pessoal no Brasil nesse momento. Mas realmente a maneira que a gente tem agora é investir no college, na universidade, é uma opção realmente possível, mas você trabalha numa área altamente especializada, talvez você consiga vir aqui com visto de trabalho direto, né? É o que eu sempre digo, tem possibilidade de fazer de um jeito que não é esse, até tem, mas normalmente a pessoa tem que ser fora de série, né? Currículo, estudo, um monte de coisa. Já é difícil às vezes conseguir emprego presencialmente, né? Imagina tu mandando currículo de outro país, né? Então É, essa questão da job offer. a job offer é algo realmente complicado, porque, por exemplo, aqui no Canadá, a grande maioria dos programas ele vai querer que você ou tenha experiência canadense ou você tenha uma job offer, né? Então, é realmente algo muito difícil aplicar do Brasil. É aquilo que eu digo, aplicar do Brasil é de graça, você não vai gastar nada. E é uma experiência interessante. Eu sempre recomendo meus clientes aplicar do Brasil para vagas, porque não custa nada. Vai que você consegue uma entrevista, você já vai praticando inglês, você já vai ver como é que é o approach. É diferente da entrevista no Brasil, né? Aqui a entrevista é muito mais direta, não tem muito esse, né, contato pessoal, digamos, onde é que você mora, o que você faz, né? No Brasil, você tem aquele lado um pouco mais brasileiro, mais amigo, né? Aqui não, aqui é muito mais direto. Por que que você é bom para essa vaga? Quais são os teus skills? Né? Muito mais americanizado, digamos assim. Então você já vai meio que treinando, já vai vendo. Tem que criar um currículo padrão canadense, né? Você não vai mandar um currículo de 3 páginas, ninguém vai ler. Currículo de 3 páginas, 2 páginas,
um currículo que o inglês não dá para entender também não adianta, né? Então você vai ter que ter, ou talvez o seu professor vai corrigir o currículo, você vai ter que ter uma cover letter, né? Se você não sabe o que é cover letter, pesquisa, você precisa ter uma cover letter para aplicar aqui para o Canadá. Então é tudo experiências que você vai pegando, você vai entendendo como é que funciona o sistema aqui, porque é um pouquinho diferente e é devagar. Não é aplicar hoje para alguém te ligar em 2 horas, demora, né? Então talvez você aplique agora, vai demorar um mês e meio, 2 meses, vão entrar em contato, você vai dizer quem? Eu nem sei quem você é. Então isso Vai, aconteceu muito vai comigo. ligar inglês, Quem é vai você? ligar inglês, já vai desesperar aqui, ó. Não, já nem sei, já fica mais difícil ainda, né? Ainda mais se você tá andando no meio da rua aí com um barulheira e alguém falando inglês no telefone, imagina, hein? No susto, né? Não, mas é algo que você tem que ir acostumando e não adianta. Se você não tem o inglês, o primeiro passo é foca no inglês, contrata um professor particular no Brasil, talvez marca aí um intercâmbio com estudar, porque realmente é importante. E inglês é tudo igual. Se você for fazer inglês na Irlanda, na Austrália, no Canadá, tem grande Mas é, mistério, não vai impactar no seu processo de imigração, né, no futuro. Inglês é inglês. sim. E acho que das grandes procuras de quem quer migrar, é muito difícil tu ver alguém que quer migrar sozinho, né? Normalmente são casais, famílias, né? Então eu Uhum. recebi algumas perguntas sobre isso. Uma do Rafael, é possível conseguir o visto de trabalho para o cônjuge fazendo um college? É básico, né? Acho que quer É, esse, responder? Eu respondo. esse é o caminho das pedras, digamos assim, né? Porque é um investimento pesado, mas a vantagem é que você vai ter um retorno muito rápido, porque, por exemplo, ganhando um salário em dólar, onde os dois conseguem trabalhar, claro, o estudante vai trabalhar 20 horas e o cônjuge vai trabalhar 40 horas ou mais. Esse investimento que você vai fazer na faculdade, na universidade, quando você estiver aqui no Canadá, você recebe esse dinheiro de volta relativamente rápido, né? Então tem muita gente que faz um college de 2 anos, o segundo ano é pago com dólar canadense mesmo, que o dinheiro que conseguiu aqui juntar. Então é uma boa opção. Ó, a Paula aí fazendo um depoimento que garante o trabalho, né? Também Ah, garante trabalho do Lucas. Paula teve o visto aprovado aí mês passado, ela está vindo aqui para New Brunswick, então parabéns para Paula. Parabéns. E parabéns pro Lucas também, né? Serviço É, garantido. Não tem como, com conhecimento, a gente sempre dá certo o trabalho, né? não, com Vamos fazer certeza. uma análise de perfil aqui. Eu recebi uma pergunta que é interessante, que eu acho que daqui a pouco a gente pode mostrar na prática. O que tu avaliaria? Eu não tenho nome de quem botou, mas um casal com ensino médio, sem graduação no Brasil, qual a oportunidade de imigração? Como é que a gente faria esse processo? Digamos, alguém com uns 20 anos, um casal com 20 anos que queira migrar para o Canadá. Como é que tu Uhum. avaliaria esse processo? Quais informações mais precisa? Então, por exemplo, se a pessoa tem 20 anos de idade, você recém se formou no segundo grau, você tem basicamente a sua vida inteira à frente, né? Então, um dos problemas que a gente tem é tudo ser imediato, né? Eu quero ir hoje, eu quero ir amanhã, eu tenho a data X para imigrar. Então, muita gente entra em contato comigo e diz, eu quero imigrar em junho de 2022. Eu digo, mas com base no que é essa data? Porque eu não consigo dar datas assim específicas de, não, eu vou emigrar no dia tal. Né? Então a gente tem que fazer um planejamento aí, talvez de 3 anos, 4 anos, porque basicamente qual que seria as opções deles, né? Questão de trabalho, você já vê que não vai conseguir uma oferta de trabalho do Canadá só para o segundo grau, chances mínimas, né? Para dizer que não é impossível, eu conheço gente que veio trabalhando numa área extremamente específica, mas as chances realmente são muito baixas, né? Então, qualquer outra opção, você pode se especializar no Brasil. Então, talvez você pode fazer uma faculdade já pensando o que o Canadá está buscando. O Canadá busca engenheiro, pessoal de TI, pessoal da área de finanças, né? Então, essas áreas extremamente qualificadas. Talvez valha a pena você fazer uma faculdade no Brasil, adquirir experiência de trabalho nessa área específica, já pensando para daqui, quando eu me formar em 3, 4 anos, eu vou ser um cara do TI, eu vou ter experiência, vou ter o inglês, e daí realmente você pode conseguir talvez uma oferta de trabalho e vir direto. Ou se você tem condições financeiras de vir fazer uma faculdade aqui no Canadá,
você já pula desses 4 anos, talvez a gente já vai estar falando de imigração em 2 anos, né, quando você finalizar o curso. Então, tudo depende. Você tem condições de vir para cá fazer uma faculdade, especialização, ou talvez você vai fazer essa especialização no Brasil com o objetivo de talvez conseguir uma oferta de trabalho em 4, 5 anos, né? Então, isso aí seriam, na minha opinião, duas opções que essa pessoa poderia ter, né? Sim. Eu gosto da opção, como eu estou numa agência aqui, todo mundo procura, eu quero sair logo, quero ir embora logo. Eu normalmente sempre ofereço já direto nas universidades, nas colleges, talvez a Uhum. maneira mais rápida. Só para responder aqui a pergunta da Silvia, que ela perguntou qual é a base de investimento de uma universidade no Canadá, acho que isso vai muito mais para a minha área que para a tua, né, Lucas? Hoje a gente está com umas 12 universidades entre que a gente tem parceria direta para quem quer fazer um curso sem precisar do programa de Pathway. A base de investimento semestral é em torno de US$ 6.500 canadenses a US$ 8.000 canadenses. Claro que vai variar bastante. Se tu escolher uma engenharia espacial, tu vai gastar muito mais que isso. Então depende de curso. Então minha sugestão é deixa um inbox para nós aqui, um inbox não, um DM, né? Tô meio antipado já. Deixa um DM aqui para nós, que amanhã um consultor te manda uma base, conversa contigo com calma, sem compromisso, que a gente está fazendo isso bem tranquilo. Um processo de universidade, um processo de imigração não é um processo rápido, né? É um processo que a gente tem que conversar muito. Deixa o teu contato, Silvia, que amanhã algum consultor especializado entra em contato e pode te dar essas informações. Agora, uma pergunta que sempre fazem: qual que é a melhor região? Eu sei que tu está em Halifax, e daí a Kisa já perguntou qual que é as vantagens de Halifax. Mas se tu quiser falar um pouco da cidade, das localidades que tu trabalha, né? O que tu Uhum. indica? Então o Canadá é o segundo maior país do mundo, né? Então, existem muitas opções para vir para o Canadá, né? Então, eu, por exemplo, eu morei 4 anos em Toronto, foi onde eu fui estudar e me especializar. E depois eu estou aqui já um pouco mais de 4 anos em Halifax, então meio a meio aqui, basicamente. Então, tudo depende qual que é o teu objetivo aqui no Canadá, né? Então, por exemplo, muitas pessoas que querem vir fazer um intercâmbio rápido, talvez de, sei lá, 3 meses, 6 meses, talvez fazer um college privado aí de 1 ano, voltar para o Brasil, muita gente prefere Toronto, Vancouver, Montreal até, né? Se você quer aprender inglês, francês. Então, essas cidades grandes são cidades onde você, claro, não agora por causa do Covid, que é uma situação um pouco diferente, mas em tempos normais são cidades que você, se você quiser sair 7 dias na semana, você sai, né? Bom, você foi para Toronto, a gente foi para o Monte Bar lá, foi bem divertido em 2014, 2014, 15, né? 15, 15 faz tempo. Então você sabe como é que é, a cidade é corrida, é legal, você tem um monte de coisa para fazer. Então depende muito, por exemplo, pessoas mais novas, aí com seus 20 e poucos anos, às vezes preferem uma cidade um pouco mais movimentada, que nem Toronto, BC, lá em Vancouver. Mas realmente para quem está vindo talvez com uma família, um lugar mais tranquilo para querer imigrar, já pensando uma coisa mais estratégica, talvez pensando em imigração, cada região aqui do Canadá tem seu programa, digamos, de imigração, né? Então, é a mesma coisa que aí no Brasil, né? Você não tem, qual que é a profissão em demanda no Brasil? Pô, depende, né? Se você está em São Paulo é uma coisa, se você está em Porto Alegre é outra. Então, realmente aqui é a mesma coisa. Então, cada região tem sua demanda específica de profissional, programas especiais de imigração por região. Então, por exemplo, as cidades maiores, por exemplo, Toronto, Vancouver, Montreal, Calgary. Então, essas cidades elas têm muita gente, muito mais gente do que onde eu moro agora. Então, a demanda, a concorrência é muito maior. E os programas também regionais de imigração, eles têm uma barra um pouco maior. Então, na região que eu moro aqui em Halifax, é uma cidade menor, tem 450 mil pessoas, é beira-mar, e tem um ritmo um pouco mais tranquilo, é mais pacato. E o que está atraindo muita gente para cá é a questão de imigração, porque existem programas mais acessíveis, né?
Então, por exemplo, o Express Entry, que é o Programa Federal de Imigração, ele te exige o inglês avançado, que é o CLB-7. Aqui na região existem programas aí muito mais acessíveis, como o CLB-4, CLB-5, né? Então, que seria, por exemplo, inglês intermediário. Mas a gente tem que também cuidar que não é para cair no oba-oba de não precisa então do inglês avançado, é fácil. Não, você precisa ter uma oferta de trabalho, você precisa estar aqui trabalhando, né? Então existem muitas outras etapas antes, né? Então, basicamente, para resumir, o Canadá ele é muito diverso, tem várias opções e tudo depende do que você está buscando na sua vida, né, nesse momento. Então, por exemplo, quando eu fui para o Canadá com 25 anos, 24 anos, Toronto era a melhor opção, porque naquele momento né, era o que eu queria, só ficar um ano aqui, voltar, aproveitar a cidade. Mas conforme eu fui evoluindo, fui vendo outras opções aqui, acabei me estabelecendo em Halifax, que foi o que eu queria no momento, né? Então, depende muito do que a pessoa está buscando, mas tem para todas as opções aqui, digamos assim. E nada impede de migrar também internamente, né? Porque eu tenho vários clientes que querem ir para Vancouver por conta que as universidades lá são muito legais, né? É uma gama muito grande de estudo. Mas Uhum. nada impede deles terminar o curso e migrar para alguma outra região melhor, né? Não tem restrição. Então, o que muitas pessoas fazem, por exemplo, muita gente, eu quero estudar em BC, né, British Columbia, lá em Vancouver, vou fazer um college, uma faculdade de 2 anos, aí eu vou pegar o meu visto de trabalho, que é o PGWP, né, o Postgraduate Work Permit, de 3 anos, e eu vou me mudar para Halifax, vou me mudar para Toronto. Tranquilo, não tem restrição, porque esse visto é um visto de trabalho aberto, né? Então, quando você tem um visto de trabalho aberto que não tem restrição de localidade, você pode se estabelecer em outra região, buscar outras opções, oportunidades lá. Eu até sou bem fã dessa possibilidade, porque a gente sabe que às vezes chegar numa cidade menor, sendo brasileiro, sem ter experiência, talvez seja mais difícil conseguir. E no começo a gente vai trabalhar com o que vier, né? Por mais que a gente está É, estudando, por mais específica. Então, às vezes é interessante para uma universidade em alguma cidade maior e no PGWP se mudar, enfim, as opções são muitas, né? A Débora perguntou se essa demanda por localidade se aplica para pedidos de estudos. Acho que não, né? O visto de é, estudo, acho que não tem mistério. Sendo aceito na universidade, acho que vai ser avaliado da mesma maneira, né? o visto de estudos, por exemplo, quando você faz uma aplicação de visto de estudos, você tem que explicar o porquê escolheu essa instituição, né? Então, por exemplo, quando eu faço o acompanhamento de alguém que está fazendo um study permit, né? A primeira coisa que eu pergunto é por que você escolheu esse college, né? Então, a gente faz toda uma análise que tem que fazer o study plan, que é o plano de estudos, né? Então, por exemplo, se você escolheu um college digamos, em Vancouver, ok, por que escolheu esse programa, por que escolheu esse college, aí você pode justificar realmente Vancouver, uma cidade cosmopolita, tem várias opções que eu gostaria de conhecer, blá blá blá. Então você consegue justificar o porquê que escolheu essa instituição pela localização, mas eles levam em consideração também, né? Às vezes a pessoa pega um college no meio do nada, porque é a opção mais acessível e barato. A imigração ela faz uma análise para ver se você é um estudante de verdade, né? Então isso muita gente não sabe que existe essa análise. Então não adianta você aplicar para um college qualquer, para qualquer coisa, porque a mentalidade do oficial de imigração é: essa pessoa é um estudante de verdade ou vai vir para cá para pedir asilo, trabalhar ilegal e ir underground, né, que nem eles falam, sumir do mapa, né? Então, por exemplo, se você escolhe um college que ninguém conhece, numa cidade que ninguém conhece, o fundos ali, valor mínimo, né? O oficial vai ficar olhando o que essa pessoa quer aqui no Canadá. Ela quer vir aqui e desaparecer do mapa, né? Visto negado. Então, isso aí tem que levar em Gosto. consideração. Não adianta pegar só porque é o que tem. Não, aí já começou errado. É. Então, é importante analisar, sim, a localização, o college é bem reconhecido, é uma boa instituição, quantos anos eles estão no mercado. Então, faz uma pesquisa, né? Porque isso é importante para o visto depois. Eu sempre caio na. Eu sempre indico os colégios públicos, até para complementar com a segunda pergunta da Débora, que se é o PGWP é preciso ter uma oferta de trabalho já para o PGWP.
Normalmente é só as instituições federais, né? Os colégios públicos. Isso, é. Então, a primeira coisa que a gente tem que distinguir é que existem dois tipos de colleges aqui no Canadá. Um que é o privado. O privado ele não vai te dar PGWP. Então, um college público ele vai te dar o PGWP com base no tempo que você vai estudar. Se você estuda um ano, você ganha um PGWP de um ano. Se você estuda 2 anos, ganha mais 3 anos. E basicamente um processo de PGWP, como é que a gente faz? Na hora que você termina o curso no college público, eu preciso ter o histórico escolar e mais a carta de conclusão do seu curso. Aí a gente aplica para um visto de trabalho aqui no Canadá e esse visto vai ser um Open Work Permit, que é um visto de trabalho aberto, eles chamam de PGWP. Então, eu acho que existe uma confusão porque se, por exemplo, você estiver casado, né? Por exemplo, seu marido está aqui junto com você, ele vai ter um visto de trabalho. Então, para você conseguir estender o visto do marido, você tem que estar trabalhando. Então, se você não estiver trabalhando numa posição qualificada, o seu visto do cônjuge não consegue ser estendido. Então, existe essa confusão. Às vezes a pessoa, eu tenho que estar trabalhando para o PGWP para estender, aplicar para o visto de trabalho. Não. O seu PGWP é relacionado ao seu curso que você fez. Agora, o seu cônjuge, sim, para estender o visto dele, você precisa estar trabalhando e tem que incluir o Olerite na aplicação, né? Sim. Até o Rafael aqui fez um comentário muito bom, até eu venho de conta que eu ia falar que você tem que escolher um curso que realmente queira fazer, né? Não só ir por ir. Obviamente a gente avalia as demandas, né? Demandas boas para se trabalhar no Canadá, mas tem que escolher um curso que tu queira fazer, um curso bom. Uma diferença que eu digo entre os colégios públicos e privados é que os privados às vezes têm aquele que são mais para te conseguir um visto. Então, por isso que às vezes os públicos podem aparentar ser mais caros, mas é totalmente muito melhor reconhecido, né? E tem várias coisas que tu ganha de bônus por estar num colégio público, né? Então, é aquela coisa, né? Não adianta querer ir só por ir, sem fazer direito, que pode dar o problema depois, né? Com certeza, até porque se você vem para cá, por exemplo, se compromete a fazer um college de 2 anos, você vai ter que estudar 2 anos e a intensidade desses colleges é muito maior do que o estudo no Brasil. Então, por exemplo, no Brasil a gente está acostumado ali a fazer 3 cadeiras de noite, 2 cadeiras, esse semestre eu vou trancar, não vou fazer. Aqui é intenso, é intenso. Tem muita gente que não trabalha. Não, eu não, por exemplo, a minha esposa não conseguiu trabalhar durante o college, né? Porque ela é designer e acabou fazendo um curso de gerenciamento de projetos, que é voltado para a área de administração. Ela não conseguiu, ela teve que parar de trabalhar porque era tanto assignment, tanto tema, tanta apresentação, que se ela estivesse trabalhando, ela tinha rodado na cadeira, né? Então, as pessoas pensam, mas eu tenho que trabalhar para conseguir me sustentar. Bom, aí volta para a parte inicial do seu study plan, seu study permit não vai ser aprovado se você não tem condições de ficar aqui, né? Então, muita gente fala para mim, eu preciso trabalhar para me sustentar. Bom, acho que a melhor opção é você talvez aguardar 1 ou 2 anos, junta um pouquinho mais de dinheiro, para daí vir e não ficar com essa pressão de ter que trabalhar, porque as chances de seu visto ser negado é muito grande se você não tem condição financeira de vir e estudar. Durante o período do college, o seu principal motivo é estudar, não é trabalhar, não é procurar processo de imigração, você está aqui para estudar. Então, se você parar de estudar, o seu visto vai ficar inválido, aí você pode ser deportado do Canadá. Então, planejamento financeiro, de novo, muito importante. Se você vem com o marido, com a esposa, aí sim a outra pessoa vai trabalhar, o objetivo dela é trabalhar, mas do estudante o primeiro objetivo é estudar, então escolhe um curso que você gosta, que senão a tua vida vai ser um inferno, seja no Brasil ou no Canadá. E ainda mais, pensa um curso que tu não gosta. Eu sempre falo que eu não gosto do direito. Direito não é uma área que eu me interesso. Imagina fazer um curso que tu não gosta numa língua que tu não é 100%. É Bah, complicado, é complicado, né? gastando um bom dinheiro por isso, né? Investimento, que nem diz o Lucas, investimento muito alto para brincar, né? É aquela questão, né? É um investimento que você tem que fazer. E muita gente comenta comigo assim. Até foi uma pergunta que eu recebi para a live de hoje. Por exemplo, eu posso, durante os meus estudos, aplicar para imigração? Ou seja, eu posso iniciar um processo de imigração?
Existem muitos, que nem eu falei, existem mais de 80 programas de imigração aqui no Canadá. Alguns deles, quando a gente vê os pré-requisitos, eles dizem, você não pode aplicar se você for estudante. Então, tem alguns programas que realmente você não consegue encaixar. Alguns programas talvez você consiga encaixar, se não diz e tal, você tem essa experiência, você tem uma oferta de trabalho, você até conseguiria. Na prática, eu não conheço ninguém que estava estudando aqui e já conseguiu engatar um programa de imigração sozinho. A maneira que acontece é você vem com sua esposa, com seu marido, e a outra pessoa consegue engatar um processo de imigração quando você está estudando. Então, essa é a maneira mais comum. Eu tenho processos que estão funcionando assim, rolando agora. Então, realmente, se você vem sozinho, você vai ter que fazer as coisas mais em etapa, finaliza o programa, consegue uma oferta de trabalho, né? Vai, enquanto isso, melhorando o inglês. Então, é um processo um pouquinho mais devagar para quem está vindo sozinho. Até a primeira pergunta da Cândida seria, foi quais são as áreas mais procuradas, tem um levantamento que mais procuram contigo, das pessoas que querem estudar? Para área de estudo? É o que mais procuram, assim, o pessoal mais quer fazer no Canadá. Olha, Acho que tem, a mídia interfere muito, né, nisso. então tem muita gente às vezes que escolhe TI porque é que nem aquela questão que eu falei, né? A área de TI ela está muito em demanda aqui no Canadá, e é meio que uma escolha estratégica, né? Mas às vezes eu acho um pouco arriscado, por exemplo, digamos que você trabalha como contador. Contador é uma profissão muito chata aqui no Canadá, que você precisa ter o CPA, você tem que ter licença, você não pode vir aqui e já querer ser um contador, né? Ou a mesma coisa com médico, com Sim. nutricionista, Advogado. advogado, então tem outras etapas a pular antes de conseguir dar um canetaço, né, no projeto. Então a questão é muita gente, vou me especializar na área de TI. Ou, eu acho, ok, é uma opção, mas às vezes fica um pouco complicado como é que você vai justificar isso num processo de visto de estudos. Por exemplo, um advogado que quer estudar TI, particularmente, na minha opinião, isso não faz sentido, né? E se eu não acredito na sua aplicação, o oficial também não vai acreditar, né, na tua proposta. Então, vai para aquela ideia inicial de você vai estudar aqui mesmo. Então, a minha experiência, muita gente vem estudar aqui na área de administração, contabilidade, finanças, TI. Tem algumas pessoas já que trabalham na área de engenharia. Eu acho interessante que engenharia é uma ótima Uhum. opção, uma ótima oportunidade aqui. Mas você precisa das licenças, né? Então o pessoal vem fazer um college aqui voltado na área de engenharia, uma pós na área de engenharia. Isso é ótimo porque você casa a sua experiência do Brasil e ao mesmo tempo você não perde tempo com a especialização. Você já vai entrando no mercado de trabalho, fazendo contatos aqui e já sai com a sua licença para poder entrar numa empresa e conseguir talvez encaixar um processo de imigração no futuro. Então essas seriam as áreas mais interessantes, mas tem, por exemplo, culinária, muita gente querendo vir fazer culinária aqui, às vezes, né, pô, já estou de saco cheio desse meu trabalho administrativo, eu adoro cozinhar, quero Ah, trabalhar com culinária, né? É uma opção, né? A gente teria que fazer um plano bem detalhado justificando o porquê, né? Talvez a você já troca, fez né? um curso no Brasil nessa área, ou talvez você trabalhou de alguma maneira nessa área. Então a gente sempre tem que puxar um motivo de por que você está trocando de área, por que você quer isso. Então é uma opção interessante para quem quer ingressar na área. Aqui na Estudar, a gente sempre tem umas demandas altas que é o TI, não importa se o pessoal já trabalha com TI ou não trabalha ainda, sempre vem muito, porque, né, a mídia pega pesado no TI. Acho que as engenharias também, engenharia de produção, acho que vem bastante procura. E uma área mais diferente que é o direito. O pessoal aqui, advogado, procura muito, acho que está procurando para sair do Canadá. Até o que eu quero perguntar, no advogado, um brasileiro não pode se formar em direito lá, né? Não vai poder fazer corte, né? Então teria que Então, ser alguma coisa um pouco diferente. então advogado é uma profissão interessante porque o Express Entry, que é o programa principal aqui de imigração, a advocacia no Brasil, o bacharel é considerado nível de mestrado aqui no Canadá. Então, existe uma maneira de você fazer a equivalência do seu bacharel de advocacia no Brasil, que daria a pontuação de como se fosse um mestrado. Então, apesar de você ter esse benefício de ter um diploma na área de advocacia, você não pode vir aqui e trabalhar como advogado. Realmente é um processo
complexo, não é algo que eu ofereço, não é um serviço que eu ofereço, por exemplo, validação, como conseguir licença, Sim. esse não é um serviço que eu ofereço. Mas basicamente é algo que eu recomendo para as pessoas. Qual que é o teu primeiro objetivo? Imigração. Vamos trabalhar com imigração. No momento que você tiver residência permanente, você vê essa opção aí, porque geralmente envolve questão de estudar, trabalhar, fazer internship, estágio. Uhum. E quando você está com visto de trabalho, você não pode estudar. Quando você está com visto de estudos, você não pode trabalhar mais horas. Então, é meio conflitante. Então, eu digo, faz primeiro a tua imigração. Quando você for residente permanente, você tem os mesmos direitos de um cidadão canadense. Você pode trabalhar, você pode estudar, você pode fazer o que quiser. Então, eu sempre digo, faz por etapas aí, consegue primeiro a residência e depois você pode fazer especialização, pode fazer a licença, muito mais fácil, né? Isso vale também para Até, médico, né? Quem quer vir ser médico aqui, tem oportunidades, mas realmente é difícil, é é difícil. difícil. É. Até para os advogados que estão olhando aqui, eu sempre indico, tem uma instituição pública que é Justice Instituto, que a gente tem parceria aqui a estudar. Ela fica nos arredores de Vancouver. Eles têm cursos aplicados para lei. Então, tu pode, como estudante, trabalhar em alfândega, trabalhar na delegacia de polícia, e ao mesmo tempo tu vai ganhando experiência na área para, quem sabe, um dia tu poder ser advogado propriamente dito, né? Depois que talvez sair imigração, né? Tem Vem opção, mas não trabalhar é com a rápido, gente, né? É, trabalhar com Lucas. né? O Luan perguntou se a área de marceneiro, traduzindo, ele está em demanda. Acho que é bem difícil você dizer que tem demanda ou não, porque vai variar de cada área, né? Cada região. Eu sei na região aqui, por exemplo, onde eu moro, em Halifax, a gente tem um college público aqui que é NSCC, né, Nova Scotia Community College, e eles têm um curso de carpentry, de carpintaria de 2 anos. Chuta aí qual que é a lista de espera, quanto tempo está a lista de espera do curso. Só chuta um tempo aí. 2 anos? Acertou, 2 anos de lista de espera. Para esperar para entrar na universidade, por isso tem que planejar com calma, né? Sem É, pressa para ir. isso é porque aqui, diferente do Brasil, no Brasil a gente tem esse problema de ter muito preconceito com a profissão da pessoa, né? Por exemplo, o cara trabalha na profissão X, você não ganha muito bem. Você tem que ser advogado, você tem que trabalhar com isso, você tem que trabalhar como médico, porque se você quer ganhar dinheiro tem que ser engenheiro, blá, 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 blá. Aqui no Canadá, não. Aqui quem faz dinheiro mesmo é quem trabalha nessa profissão de trades, né? Então, o que é trades? Trades é quem trabalha como carpenter, carpinteiro, encanador, eletricista, né? Você vê o pessoal andando aqui de Mustang, de Ferrari, você acha que o cara... Não, o cara é engenheiro também, né? Mas também tem o encanador, tem Tem, o carpinteiro, né? Então, realmente é uma profissão que é qualificada. E só para dar uma ideia para vocês, por exemplo, a minha casa deu um temporal ano passado que eu perdi umas 2, 3 telhas, né? E sem mentira, eu liguei acho que umas 4 empresas de serviço, porque eles falaram, você vai trocar o telhado inteiro? Eu falei, não, é só para subir ali, consertar 2, 3 telhas. As respostas tudo igual. Eu não tenho tempo para fazer 2, 3 telhas. Me liga quando quiser trocar o telhado inteiro, porque eu estou muito ocupado. Eu falei, pô, tá daí tu subiu o bom. telhado. Teve um que falou assim para mim, por que você não sobe no telhado e troca você mesmo? Eu falei, tá louco, eu vou cair, morrer aqui, quebrar o pescoço, casa alta. Né? Então, realmente, isso mostra que existe uma demanda absurda para essa área que realmente no Brasil, às vezes, o pessoal fica assim, não vai trabalhar com isso, você tem que pensar, tem que fazer dinheiro, vai trabalhar nisso outro. Já aqui no Canadá, não. Toda profissão você vai ter, claro, algumas profissões você ganha mais, outras menos, mas todas as profissões você vai conseguir pagar o seu aluguel, você vai ter um carro bacana, você vai ter as suas crianças na escola de graça, né? Então vai ter o auxílio do governo. Então, por exemplo, durante o Covid aqui, quem perdeu o emprego estava ganhando $2.000 por mês, né? Então muita gente às vezes, eu não quero voltar para o trabalho porque eu ganho mais aqui com o seguro do Covid do que trabalhar. Então aqui existe essa, por exemplo, você se especializa, você trabalha e você é compensado, né, pelo seu trabalho, pelo seu tempo, né? Então geralmente quanto mais especializado a área, mais você ganha, né? Poder de compra, né? A É. gente tem ainda 5 minutos. Quem tiver pergunta, manda pergunta, 5 minutinhos. Se não dá para responder, eu prometo que vamos responder em algum momento, ou deixa nos nossos direct
ou é uma forma de contato que a gente entra em contato e responde tudo. Eu ia comentar que tem uma área que eu vi que tem uma universidade especializada, porque tem um programa de migração muito bom, que é a área rural, né? Ninguém pensa de ir para lá ser agricultor, é uma área super que necessita no Canadá, né? Tem um programa que é o AgriPilot, né, que é específico para essa área de agricultura. Existe um programa específico para a área rural e norte, que é o Rural Northern Immigration. Então, existem programas específicos, porque qual que é o problema do Canadá? Todo mundo quer ir para as principais cidades. Toronto, Halifax, Montreal, Winnipeg, Calgary, Vancouver. né? Então são as principais cidades. E aí o que acontece? As cidades menores estão morrendo. As pessoas, por exemplo, aqui existe um gap muito grande entre quem está trabalhando e as pessoas já aposentadas. Então tem um gap muito grande, ainda mais no interior, nessa parte rural, do norte. Não tem trabalhador, não tem gente para trabalhar. Então a imigração está criando programas específicos para essas áreas onde realmente tem uma demanda muito grande e às vezes o canadense não quer trabalhar, né? O canadense não quer trabalhar no campo, não quer fazer muita força, né? Então, realmente, o Canadá está trazendo pessoal de fora para atender essa demanda específica que às vezes a pessoa nem pensa, nem sabe que existem essas opções, né? A Josilene perguntou se com PR para college a gente paga como aluno doméstico internacional. E paga internacional até conseguir residência, né? Isso, quando você tem o PR, que é a residência aqui, você paga como aluno doméstico, aí fica bem mais acessível e você não Isso. tem que estudar full time, você não precisa estudar a tempo integral. Então, se você quiser fazer part-time, online, não tem restrição alguma, né? Mas já como estudante internacional, não, tem que ser tempo integral, tem que ser presencial, cheio dos pré-requisitos, né? E a última perguntinha, eu acho, para encerrar. Então, quem vai como acompanhante no Work Permit precisa da ETA também. Então a ETA ela é a autorização para viajar, para entrar no avião. Quando você aplica para o visto de trabalho no Brasil, se ele é aprovado, o Canadá automaticamente vai processar o visto com essa autorização. Então a maneira que funciona geralmente a pessoa que mora no Brasil, eles vão pegar o teu passaporte, eles vão colocar um adesivo lá e esse vai ser, por exemplo, o TRV, né? Que é o visto de viagem. E pessoas que moram, por exemplo, no Chile, na Itália, eles já emitem automaticamente o ETA, que você é elegível para ETA. Então, o que acontece é quando você aplica para um Work Permit, um Study Permit no Brasil, eles vão pedir o teu passaporte para fazer esse processamento. Eu como acompanhante de estudante também já vem no passaporte, né, quando aplica. É, 8h23 da noite, então acho que a gente encerra, né? Peço desculpas se eu não respondi alguma pergunta, se não passei a pergunta para o Lucas, mas deixa um DM para nós ali. Os nossos seguidores, por favor, sigam o Lucas, Maritimes Immigration, e os seguidores do Lucas, se quiser seguir nós também, ficamos felizes em compartilhar informação. Então, muito obrigado para todo mundo que acompanhou a live por 1 hora. E Lucas, de novo, nos vemos ano que vem de novo, ou o pessoal vai pedir uma live mais cedo, será? valeu. Esse ano não deu para viajar para ir, né? Então, todo ano a Não gente deu. faz um. A gente ia para a feira de Porto Alegre, né, na Edu Canada. Então, o meu plano, né, se Deus quiser, ano que vem as coisas melhorarem, é voltar para o Brasil, participar desses eventos e tal, pela empresa mesmo. Então, vamos ver se as coisas melhorarem aí. Talvez a gente pode fazer uma palestra presencial aí. Acho que é bacana de interagir também pessoalmente com o público, né? Mas se realmente não for possível, a gente faz aí pelo Instagram, pelo Zoom. A gente se comunica aí de qualquer A jeito. gente dá um jeito, então. O importante é o pessoal que acompanhou, deixem seus questionamentos. Vou encerrar mesmo para não derrubar aqui. Obrigado a todo mundo, boa noite, fiquem seguros e até mais. E quem sabe a gente se vê no Canadá. Beleza, valeu pessoal. Valeu, Boa noite. tchau, tchau. Tchau, tchau.